Hoje nós vamos fazer uma receita de flan parisiense. É uma torta francesa com recheio de creme pâtisserie. Vamos para os ingredientes? Nós vamos fazer primeiro uma massa pâté brisée. Primeiro nós vamos fazer a nossa massa. Em 500 gramas de farinha de trigo, nós vamos misturar uma pitada de sal, que seria você pegar com a ponta dos dedos o sal e colocar aqui, literalmente, uma pitada de sal. Misturou na farinha, reserve. Em um bowl, nós vamos colocar 250 gramas de açúcar refinado e misturar 250 gramas de manteiga. Pode ser manteiga e margarina, tudo bem? Feito isso, depois de misturar com a ponta dos dedos e misturar bem rapidinho, nós vamos colocar um ovo e vamos continuar misturando com a ponta dos dedos. Depois de misturar, a gente vai colocar de uma vez a nossa farinha e vamos continuar misturando com a ponta dos dedos. Aqui eu tô usando uma colher de sopa de essência de baunilha. Lembrando que nessa receita eu vou usar 3 colheres de algum líquido. Então, eu coloquei uma colher de essência de baunilha e vou colocar mais 2 colheres de água, ok? E vou continuar mexendo com a ponta dos dedos, Lembrando que, se você tiver um processador, você pode colocar todos os ingredientes em um processador e misturar. Assim, seria mais rápido, mas eu quero mostrar misturando nas mãos, porque às vezes você não tem um processador em casa. E eu quero mostrar que dá para fazer com as mãos também. Então, misturando bem rapidinho, essa massa, às vezes ela vai pedir mais um ovo, tá? Dependendo da farinha, ela vai absorver mais líquido. Então, o ovo aqui vai entrar como um líquido e como gordura também. Então, lá no comecinho eu coloquei um ovo e eu vi que havia necessidade de colocar mais um ovo. Eu tô usando a farinha de trigo sem fermento, tradicional. Aquela eu vou deixar a marca aqui nas descrições. Então, depois de misturar, a gente vai fazer uma bolinha. A gente vai pegar um bowl e vai polvilhar a farinha de trigo no fundo desse bowl. E a gente vai colocar essa massa que a gente acabou de misturar com as mãos nesse bowl. E a gente vai cobrir o bowl. Observe essa massa. Que linda que ela é. Dá vontade de mexer toda a vida, mas a gente não pode, tá? Porque a gente não quer que fique ativando o glúten. Então, vamos lá. Colocando num bowl, a gente vai cobrir com plástico filme. Depois de cobrir com plástico filme, a gente vai levar para a geladeira, esperar descansar para ficar tudo assentadinho, tudo no seu devido lugar, a manteiga endurecer. A gente vai levar para a geladeira por 30 minutos. Depois de 30 minutos, a gente vai tirar da geladeira e a gente vai abrir essa massa. Eu tô usando um plástico. É uma sacola plástica, um saco plástico grosso, que eu abri e eu vou colocar essa massa e vou cobrir com plástico e vou abrir com um rolo. Se você não tiver um plástico, você pode usar, sabe o quê? Isso daqui é a farinha que eu coloquei no fundo. Se você não tiver um plástico, pode usar o quê? Papel manteiga. Coloca papel manteiga embaixo e papel manteiga em cima e abra com um rolo. A espessura é a espessura que você quer. A espessura que você queira. Eu tô usando toda vez que for fazer torta, que a flan parisiense é uma torta de creme. Toda vez que for fazer torta com massa brisée, sablé, sucré, eu sugiro que use uma forma de fundo falso. Assim vai facilitar na hora de desenformar, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante para mim, é importante para o YouTube notificar outras pessoas. Assim, quanto mais curtidas tiver, comentários tiver, o YouTube vai ver que vocês estão gostando, isso vai me ajudar, vai ajudar o canal a crescer e o YouTube vai estar mostrando para outras pessoas que estejam procurando por receitas assim. Então, dê uma forcinha deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Compartilhe com alguém, traga mais um inscrito para aqui, tudo bem? Então, aqui
eu vou estar cobrindo, forrando, né? Vocês forrem do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou estar forrando essa forma de fundo falso. Eu poderia ter aberto tudo de uma vez e colocado ali, mas só que eu quis fazer o fundo, para mostrar para vocês que tem essa opção, e cortar as laterais. Observe que essa lateral aqui, olha como que ela tá mais firminha. Por que ela tá mais firminha? Pulo do gato. O pulo do gato é levar essa massa para a geladeira. De preferência, se você estiver fazendo já tiver forrado o fundo, leve para o congelador por 5 a 10 minutinhos. Assim, a massa vai ficar durinha e vai facilitar para poder cortar essa lateral e colocar nessa forma, ok? Pulo do gato, deixa o seu like e vamos continuar com a nossa receita. Depois de forrar toda essa forma, né? O que a gente vai fazer? Tem mais um pulo do gato. A gente vai acertar, cortar as bordas e não jogue fora. Dá para fazer tarteletes e outras tortas com esse restante dessa massa. Tem um outro pulo do gato aqui que eu quero mostrar para vocês, que é furar o fundo dessa forma, o fundo da massa. Mais um pulo do gato, gente. Antes de colocar o recheio, que a gente vai fazer todo o recheio ainda. E nesse meio tempo, a gente vai ter que levar essa massa para a geladeira. E antes de levar para a geladeira, pulo do gato. Pegar um garfo e furar o fundo dessa nossa torta. Isso vai impedir que crie bolhas quando for para o forno, ok? Agora nós vamos preparar o creme de confeiteiro, o nosso creme pâtisserie. Em uma panela vamos colocar o leite, vamos misturar o açúcar refinado, lembrando que é leite UHT, leite integral, açúcar refinado, e vamos colocar a margarina de uso culinário com 80% de lipídios. Vamos reservar aquela primeira mistura. A segunda mistura é amido de milho, popularmente conhecemos como maisena, e vamos misturar leite e vamos reservar essa misturinha também. Então, a primeira misturinha, vamos reservar essa segunda misturinha. Terceira etapa, nós vamos pesar gemas, tá? Com as gemas pesadas e a segunda mistura pronta, a gente vai misturar o amido com o leite nessas gemas e a gente vai reservar. E nós vamos precisar também de 5 ml de essência de baunilha, vamos reservar. No fogo, a gente vai colocar a primeira mistura. Quando essa primeira mistura levantar a fervura, a gente vai pegar a segunda mistura das gemas, lembra? A segunda mistura, e a gente vai misturar naquele leite que estava fervendo lá no fogo. Lembrando que desligue o fogo ou tire a panela do fogo para poder misturar a segunda mistura que tem o amido de milho. Isso vai impedir que crie bolinhas. Então, o leite ferveu, colocou a segunda mistura fora do fogo, coloque a essência de baunilha, leve para o fogo. Levando para o fogo, esse nosso creme vai engrossar e ele não vai criar bolinhas, ele vai ficar lisinho, ok? Quando ele engrossar, não esqueça de colocar a essência de baunilha. Tire do fogo, mexa um pouquinho com ele ainda quente. Pegue a nossa massa brisée que estava na geladeira e coloque de uma vez o creme de confeiteiro, nosso creme pâtisserie. Coloque nessa nossa massa, dê uma misturadinha. Depois de misturar com a espátula, ajeitar tudinho, o que a gente vai precisar fazer? Essa nossa flan parisiense, que é a nossa torta de creme, ela fica meio queimadinha no meio. E para ficar com esse queimadinho no meio, a gente vai precisar de uma gema. Vamos pincelar uma gema por cima dessa nossa torta. Pré-aqueça o forno. Nesse meio tempo que está pré-aquecendo o forno, leve a torta para a geladeira. Forno pré-aquecido, 180 graus. Qual é o tempo de forno? 30 minutos, 35 aproximadamente, dependendo do forno. O tempo é quando começar a dourar o fundo e as bordas, as laterais, estiver douradinha.
Aí é hora de tirar do forno. Espere esfriar um pouquinho, com ela ainda morna, desenforme. Vai ficar com a parte de baixo da forma, porque a gente está usando uma forma de fundo falso. Depois de esfriar totalmente, vamos levar para a geladeira. De preferência, espere umas 4 horas para ela poder ficar bem firminha, ou até mesmo de um dia para o outro. Porque o ideal é cortar ela gelada depois de ter ido para a geladeira, ok? Então aqui eu vou levar para a geladeira, eu coloquei de um dia para o outro, para que na hora de cortar ela esteja bem durinha e gelada, tudo bem? Depois de cortar, é hora de você saborear essa flan parisiense, ou aqui no Brasil conhecemos como torta de creme. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa receita. A nossa próxima receita vai ser uma torta também, ou até mesmo uma outra receita deliciosa francesa. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, isso é muito importante para mim. E até a próxima receita.